vaso de barro e que a excelência venha de ti. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Você já deu o feliz dia do pastor para o pastor que está aí do seu lado? Amém. Abra comigo lá em Êxodo capítulo 3, ainda de pé. Êxodo capítulo 3. Vou começar do versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele estava se aproximando para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está pisando é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitos. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazerem saí-los da terra, e levá-los para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com os egípcios, os que estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Você pode se assentar? Queridos, essa é uma passagem muito conhecida, ficou mais conhecida ainda, né, nos últimos tempos, onde a gente canta a música, é que a sarça pegou fogo. E eu amo, eu medito muito nessa parte, porque Moisés, ele mostra um lado da humanidade dele, que todos nós temos também. Ele começa o versículo, né, no capítulo 3, dizendo assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro. E o apacentar, um pastor, ele tinha o hábito de apacentar as suas ovelhas, era uma função comum do dia a dia nos tempos passados. É como se nós falássemos assim: lá vem o Marco, o que está dirigindo o ônibus, porque ele é motorista de ônibus. Então, é uma coisa comum que ele costumava fazer. E num dia comum, na sua rotina comum, no ordinário da vida, Deus aparece a Moisés. E eu acho lindo porque o Senhor começa a falar com Moisés, e Moisés mostra a sua humanidade. Ele fala assim, no versículo 11, ele diz assim: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu não sei quanto a você, mas quando o Senhor nos pede algo que vai nos custar, tem algumas dúvidas que surgem nos nossos corações. E Moisés mostrou isso. Ele falou: olha, Senhor, quem sou eu? Para que eu possa fazer uma missão que, para mim, está além da minha capacidade, da minha habilidade. E o Senhor fala assim para ele: eu estarei com você. Essa passagem, esse versículo me chama muita atenção, porque o Senhor não fala: Moisés, você é um homem forte, você é valente, você... Não. Ele fala: eu estarei com você. Deus sempre muito pontual. Moisés vira: Senhor, quem sou eu? Não é sobre você. Eu estarei com você. Porque nesse momento, eu, como filha do Senhor, eu gostaria que ele falasse: minha filha, vai, eu vou te abençoar, você tem essa habilidade, aquela habilidade. Deus falou: não, eu estarei com você. E isso deve ser o suficiente quando Deus nos chamar para algo. Eu estarei com você. Mas não para por aí. Moisés continua falando assim: olha, tudo bem, eu vou falar que o Senhor é o Deus dos meus pais. E eles vão virar: que Deus é esse? E aí Deus vira e fala assim: eu sou o que sou. Pontual novamente.
Queridos, imagina que Deus está te mandando para um lugar onde você sabe que as pessoas vão olhar para você e falar: esse? Deus escolheu esse para libertar? Pelo menos me fala quem te mandou. Aí imagina, Moisés poderia virar e falar assim: aquele que vence todas as batalhas, aquele que é vitorioso, aquele que nunca perdeu nenhuma guerra. Deus falou: você vai falar, o eu sou me enviou. Você não precisa dar justificativa para as pessoas que vão duvidar daquilo que eu te mandei fazer, porque o eu sou me enviou. E eu imagino Moisés esperado, parado e falando: tá, Deus, e o que mais? O eu sou o que sou, ponto. Eu esperaria: Senhor, eu sei que o Senhor tem outros atributos também. Deus vitorioso, vencedor, vence todas as batalhas. Pode falar isso, não? O eu sou me enviou. E eu amo esses versículos, porque Moisés começa a indagar o Senhor. Logo depois, o Senhor vem falar para ele um pouco do que vai acontecer. Ele diz assim: olha, Moisés, você vai chegar lá, você vai falar com os anciões e você vai dizer para eles o seguinte: vai acontecer assim, assim, assim. Depois disso, você vai falar com o rei. E aí, lá no versículo 19, ele diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então, aqui ele começa a mostrar as dificuldades que vai ser enfrentado no meio do caminho. E ele fala: olha, eu sei que ele não vai liberar tão facilmente assim. Aí, Moisés, inteligente também, ele fala assim no capítulo 4, versículo 1. Mas eu sei que eles não vão acreditar em mim e nem vão ouvir o que eu tenho a dizer. Então, Moisés, ele não poupou palavras com o Senhor. Ele foi falando: ó, tá vindo o pensamento, eu vou te falar, Senhor. Se o Senhor está me dando essa missão, então ouve aqui também o que eu tenho sentido. E ele fala: Deus, eu sei que eles não vão acreditar em mim. Né? Ele começou a olhar para ele, para as características dele, como ele era, as dificuldades que ele tinha. Ele fala: eu sei que eles não vão olhar para mim. E o Senhor misericordioso novamente fala assim: Moisés, o que você tem na mão? Uma vara, joga no chão. Ele jogou, virou uma serpente, pega de volta, virou uma vara novamente. Coloca a mão no coração, aparece a lepra. Coloca novamente, fica normal. Tem um rio, pega esse rio, um pouco de água, joga na terra seca. Beleza, virou sangue. E ele começa a mostrar que ele está com ele, que ele pode fazer isso para provar para as pessoas que duvidariam. Ainda assim, depois disso, olhe comigo, agora eu queria que você olhasse atentamente para o versículo 10. Vamos lá, capítulo 4, versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem depois que falaste com o teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei como a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Versículo 3, e aí ainda assim, depois do Senhor dar uma resposta dessa, porque é uma baita resposta. Ele fala: Senhor, não sei falar, e Deus fala assim: quem fez a boca? Eu já ficaria calada, mas aí ele virou e falou assim: Senhor, envia outro, o que quiseres enviar, menos a mim. E aqui é o ponto, nós precisávamos passar por esse ponto para mostrar assim, isso é uma realidade que nós vivemos diariamente. O Senhor nos chama para algo, o Senhor fala: olha, filho, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo. E constantemente nós estamos olhando para o Senhor e falando: Senhor, eu não sou eloquente. Tipo, Senhor, tem outra pessoa que é melhor. Senhor, tem outro que sabe fazer melhor. E o Senhor fala para ele: quem fez a boca? Quem criou todas as coisas? E ainda assim ele vira e fala assim: Senhor, não me manda não. Envia outro em meu lugar. E quantas vezes o Senhor te chamou, o Senhor me chama para algo, e nós, talvez você não fale explicitamente para o Senhor, mas a sua atitude tem dito para o Senhor: Deus, envia outro em meu lugar. Não envia eu não, envia outro em meu lugar. Porque o Senhor te pede para fazer algo e você fica de braços cruzados e você acha que não, eu não tenho habilidade para isso. E de fato, o Senhor em nenhum momento ele disse: não, meu filho, você fala bem, você... Gente, a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, se Deus falasse isso para mim, eu já ia falar: viu, você nem falou que eu sou boa. Então, e Deus faz exatamente assim na nossa vida.
Ele não está nem aí se você vai ter medo ou não, mas ele fala assim, olha, eu sou e eu estarei contigo. E isso deve ser o suficiente. Porque o cristão, ele não vive pelas suas habilidades, ele não vive porque ele é muito bom em alguma coisa, ele vive porque a dependência dele está no Senhor. A palavra nos assegura de que ele diz assim, olha, o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando eu sou fraco, aí ele é forte, o nome dele é glorificado. O Senhor poderia muito bem ter escolhido alguém que já sabe falar, alguém que já sabe fazer, alguém que tem uma desenvoltura melhor, mas ele falou, não. O nome que vai ser glorificado é o do Senhor. E essa missão que você vai cumprir é para glorificar o meu nome. Porque é uma promessa que eu fiz lá atrás, que eu libertaria esse povo. Essa promessa vai se cumprir. Essa promessa vai trazer glória e honra para o meu nome. E muitas das vezes nós estamos assim como Moisés. Nós vimos a sarça, nós contemplamos o que o Senhor fez e nós estamos, Senhor, não, eu não. Envia outro, coloca outro em meu lugar. E o Senhor está dizendo não. Logo depois o Senhor vira para ele e ele começa a dizer, está precisando de alguém? Então vou mandar Arão, seu irmão, junto com você. E o Senhor mais uma vez traz a solução para o servo dele cumprir a missão na qual ele chamou. E é isso que eu estava orando e eu falei, Senhor, nos revela o teu coração, fala conosco aquilo que o Senhor quer falar conosco. E ele falava exatamente sobre isso. Gente, não há mais tempo a perder. Assim como Israel não ia viver em cativeiro, nós, a igreja do Senhor, nós não vamos viver cativos. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não mente. Nós somos um povo eleito, exclusivos do Senhor. Ao olhar para a igreja, o mundo precisa ver, aqui tem um referencial, aqui tem um povo de Deus, aqui a cura, aqui a libertação. O mundo pode ter caos, pode ter crise, mas nós não temos, porque nós estamos em Cristo Jesus e Ele é a nossa esperança, o nosso fundamento. E tudo bem, nós vamos passar por isso, todos vão passar por esse momento de dúvida, de olhar para si mesmo e falar, Senhor, eu não tenho, sabe, eu não tenho habilidade para isso. Eu não me sinto à vontade fazendo isso, mas o que nós não podemos fazer é fugir daquilo que o Senhor tem para nós. Não tem como se esconder daquilo que o Senhor tem te chamado, querido. Não tem como viver numa caverna escondido, assim como Elias, ele recebeu a palavra, mas o Senhor fala, faz o caminho de volta, porque ainda não acabou. Faz o caminho de volta, porque ainda tem algo a ser feito. Eu venho te dizer, faz o caminho de volta, porque ainda não acabou. Ainda existe uma geração esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, que aonde você chegar, seja no seu trabalho, na escola, no seu bairro, no seu estado, a pessoa fala, epa, chegou alguém diferente, porque o Senhor o tem capacitado. Então, o primeiro ponto que o Senhor quer falar conosco é, você pode até achar, e de fato, você pode não ter muitas habilidades e pode se sentir, talvez, olhar para si mesmo e falar, Senhor, eu não consigo. Mas Ele vem com o poder dEle, se aperfeiçoando na nossa fraqueza. As nossas dificuldades, elas nos tornam dependentes do Senhor. É o que nos traz para perto e fala, Pai, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que falar, mas o Senhor sabe. Eu não sei como alcançar a minha família que já está perdida, já está destruída, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não sei como ser um referencial para essa geração, mas o Senhor sabe. Eu não sei como assumir esse departamento que o Senhor me pediu, mas o Senhor sabe. E Ele vai aperfeiçoando o poder dEle na nossa fraqueza. Teve um dia que a pastora Luciene deu uma palavra aqui, e eu voltei para casa, queridos, o meu coração estava... Sabe quando você sente o seu coração queimando? E ela falou, claro, eu não vou dizer nas mesmas palavras, mas ela falou sobre a obediência tardia. Então, quando nós demoramos a obedecer, nós já não estamos mais obedecendo. Nós estamos desobedecendo ao Senhor. Se o Senhor te pediu algo para você fazer, você não pode esperar 2, 3, 4 meses. Não, eu vou esperar 2 meses, que eu vou estar um pouco melhor, sabe? Eu vou saber fazer da melhor forma. Não, imagina Moisés virando e falando, Senhor, olha só, eu não sei falar agora, mas me dá 6 meses. Pode ser? 6 meses. Daqui 6 meses você volta com a sua missão e aí eu vou cumprir aquela missão. Não, se o Senhor pediu agora, é porque é para ser feito agora.
Aquilo que o Senhor está te pedindo não é para daqui a 1 ano, não é para daqui a 6 meses, 2 meses, é para agora. E no caminho Ele vai aperfeiçoando até que nós venhamos chegar à estatura do varão perfeito. Nós precisamos voltar a confiar no Deus que continua no trono, regendo todas as coisas. Eu não entendo por que Ele direcionou isso, eu não entendo por que Ele falou, mas se Ele falou, eu vou obedecer. Logo depois, se você for ver no versículo 18, vai dizer que Moisés voltou para o seu sogro, se despediu e continuou a fazer aquilo que o Senhor tem mandado ele a fazer. Agora, pensa comigo. Imagina se Moisés tivesse dito assim, Senhor, eu não vou fazer. A gente sabe o decorrer da história, nós sabemos das pragas, nós sabemos como o Senhor os libertou, nós sabemos que, de fato, eles chegaram na terra que emana leite e mel, nós sabemos de tudo isso, mas imagina se Moisés tivesse dito, Senhor, olha para mim. Não posso. O ser humano, ele tem algo, ele tem medo de passar vergonha no sentido de, eu não sei falar muito bem, então eu não vou falar porque, se eu falar, eu vou passar vergonha. Querido, o nome do Senhor não vai ser envergonhado. E a glória nunca vai ser do homem, sempre vai ser de Deus. É por isso que o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E eu imagino Moisés, porque a obra ela não vai parar de acontecer. Aquilo que o Senhor te pediu para fazer, se você não se posicionar, não vai parar. O Senhor vai continuar a fazer. Mas eu imagino Moisés olhando o povo passando. Nossa, eu fiquei sabendo o que aconteceu agora. As pragas, o Senhor libertou. Eu fiquei sabendo de tudo que houve. Mas o Senhor tinha falado comigo, mas eu endureci o meu coração. Mas eu tive medo e aí o medo me paralisou. Mas eu fiquei inseguro e aí a insegurança me deixou estagnado. Mas Moisés decidiu obedecer. E quando o Senhor tem um chamado para nós, quando o Senhor nos pede algo, há 2 caminhos. Ou da obediência e viver dos milagres, e viver da bondade, e ver todo santo dia se renovar a misericórdia do Senhor. Ou ficar do outro lado, angustiado, aflito, com medo, e só olhando, olha, o Senhor fez. Porque o Senhor não vai deixar de fazer. O Senhor fez. E ficar lá, nossa, mas eu ia fazer parte disso. Só que eu decidi não obedecer. E Moisés, ele decidiu obedecer. Independente dele se sentir fraco. Independente dele falar, olha, eu não sei falar muito bem. Eu não me sinto capaz o suficiente. E a Bíblia, ela está recheada de histórias que nos mostram homens que tiveram as suas fraquezas, os seus medos, as suas inseguranças, os seus pensamentos, mas homens que decidiram não deixar esses pensamentos governar o coração. E é isso que nós precisamos fazer diariamente. O pensamento vai vir, as inseguranças vão vir, mas todos os dias, como igreja, nós devemos falar, há um propósito maior. Ele vai voltar para buscar a sua noiva e eu quero fazer parte daquilo que ele vai fazer nessa geração. Há um propósito maior. Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, e eu preciso me encontrar apto para voltar com ele. Há um propósito maior. Nada vai parar a igreja do Senhor, nunca parou e nem vai parar a igreja do Senhor. Eu não quero ficar de fora. Há um propósito maior, então medo perde a vez, porque há um propósito maior. As minhas inseguranças, os meus medos não podem governar a nossa vida, porque nós não somos movidos pelos nossos sentimentos, nós somos movidas pela palavra que vem do alto. O que nos move é a voz que ainda ecoa em nossos corações, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus que não perde nenhuma batalha. E é isso que Moisés decidiu fazer. Não, quem governa a minha vida não é o medo. E ele decidiu obedecer, e você vai ver ao longo da história o povo provando do milagre. E não acabou por aí. O povo teve fome, Moisés recorreu ao Senhor. O povo teve sede, Moisés recorreu ao Senhor. E isso nos deixa uma lição. Ainda que eu obedeça a voz do Senhor, de primeiro momento, ao longo da minha vida, eu vou precisar continuar obedecendo, sacrificando, renunciando, entregando, para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, se você estava se sentindo até aqui, não, isso não é para mim. Nessa pregação da pastora Luciene, eu cheguei assim mesmo. O Senhor tinha falado algo comigo, eu falei, não, acho que não. Aí eu comecei a listar para Deus, né? Porque eu, boba, achei, não, Deus não viu essa parte.
E eu ainda fiz, além dessa fala aqui de Moisés, eu ainda falei outra coisa. Falei, Deus, tem uma pessoa que é muito boa. Falei, tem uma pessoa que ela é ótima para isso, encaixaria perfeitamente. Eu orando, sozinha. Manda essa pessoa, ela é boa. Ó, se for, o negócio vai ser rápido, porque não tem tantas dificuldades como eu. Não vai ter que... Não, manda essa pessoa. Veio a ministração, e eu chorando a ministração inteira. Eu falei, meu Deus, não deixe para amanhã, não desperdice aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Não deixe para depois aquilo que o Senhor te pediu hoje. Nós somos, sim, pessoas limitadas, pessoas com fraquezas, pessoas com dificuldades, mas é o poder dele que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E Moisés entendeu isso. Por ele entender isso, ele conseguiu romper. Ele conseguiu viver o chamado do Senhor para a vida dele. Nós somos uma geração muito imediatista, quer tudo no momento, quer tudo na hora. Os 10 passos para o casamento bem-sucedido. Os 5 passos para viver o meu chamado, o meu propósito. E, queridos, em Deus, não são 5 passos, é uma vida de renúncia. Em Deus, não tem uma planilha certa que possa chegar para... Seria maravilhoso, quem gosta aí de organização, né? Seria maravilhoso. Aqui, segue isso aqui que deu certo. Em Deus, não é isso. Existe uma grande comissão, ide por todos, pregar o evangelho. Mas há uma singularidade para cada um. A uns ele chamou para alguma coisa, a outros para outra coisa. E como a gente vai saber qual é o nosso chamado? O que eu tenho que fazer? Em Deus. Moisés não estava em uma grande conferência. Moisés não estava no templo ouvindo os mestres da lei falar. Moisés estava fazendo algo que ele fazia todos os dias. Moisés estava dentro da sua rotina quando o Senhor o chamou para o que ele teria que fazer. Então não pense que você tem que ficar correndo atrás de pregação de A, de B, de C, do profeta D. Não, você precisa ouvir a voz do Senhor. Ele é o bom pastor e a palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação. Ele ainda fala conosco. Ele ainda fala ao nosso coração e isso deveria ser o suficiente. Isso daqui nos mostra que no dia a dia, na rotina, em algo que para muitos é comum. Às vezes eu estou em casa e eu começo a lavar louça e eu começo a chorar. Eu falei, Senhor, eu preciso continuar ouvindo a Tua voz todos os dias. Porque sem ela, queridos, nós não temos direção. Mas com elas, ainda que Ele te mande voltar para o Egito, você volta confiante do que o Senhor tem para fazer. Quando você ouve a voz do Senhor, não há como endurecer o teu coração. Quando você encontra a beleza dele, a vergonha, o medo, isso se torna muito supérfluo. Porque mais vale obedecer à voz do bom pastor que guia o nosso coração. Então, ouça a voz do Senhor. No aniversário da igreja foi falado sobre isso. Abra o livro. Abra o livro. O Senhor ainda fala conosco. Você está se sentindo desanimado? Você está sem esperança? Abra o livro. O Senhor ainda fala conosco. Não importa se você tem 50, 30, 10, um dia de ministério. O Senhor ainda fala conosco. O Senhor ainda nos encontra. E quando o amor dele nos encontra, não há medo que venha deter o nosso coração. Mas nós vivemos o chamado do Senhor. Esses capítulos, eles sempre estão ecoando no meu coração. Sempre que uma voz do medo tenta falar mais alto, eu venho para cá e eu falo, Senhor, fala comigo. A Tua voz, ela calma todo medo. E a Tua palavra nos assegura que nós vamos ter fraqueza. Mas que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus poderia, eu estava conversando com a pastora Márcia no dia do podcast, eu falei, Deus ele faz as coisas para mostrar que é Ele mesmo. Porque imagina, pegar um rapaz que não fala muito bem e colocar ele para falar para uma nação inteira para trazer de volta do Egito. Imagina, dá a volta 7 vezes e na 7ª vai cair. Mergulha e vai... E Deus faz umas coisas que, teoricamente, não tem muito sentido. Mas é para mostrar que é Ele quem faz e que o poder dele se aperfeiçoa na sua igreja.
É para mostrar que é Ele quem faz. O pastor tem falado aqui constantemente como foi o dia que pagaram a última prestação daqui. Como vai ser o dia que pagará a última prestação da futura escola? É porque é Deus quem faz. E há alguém que ouve e obedece. Como vai ser feito, gente, eu não sei. Mas é Ele quem faz. É para que o nome dele seja glorificado. É para que o homem não glorifique a si mesmo, a fé. Só Deus. Só Deus poderia mover o coração de um homem e falar, dá essa oferta. Só Deus poderia mover o coração de outra pessoa e falar, vai lá e faz isso. Só Deus pode entrar no coração do homem e falar, há algo a ser feito, vá lá e faça. Mas para nós vivermos o milagre do Senhor, nós precisamos obedecer à voz do bom pastor. E o pedido do Senhor sempre foi esse. A todo o povo, quando você vai decorrendo ao longo da Bíblia, você vê, ouça a voz, se arrependa, volta, faça o caminho de volta. Nós podemos obedecer ao Senhor e desfrutar daquilo que Ele tem para nós, para esse tempo. Ou nós podemos fingir uma vida normal. E por fora, nós estamos falando, envia outro. Não envia a mim. Mas, queridos, o Senhor é tão misericordioso que Ele te trouxe aqui para falar, querido, eu quero te enviar. Eu quero te usar. Mais uma vez, eu estou te dizendo, se posicione, abra o livro, busque a minha voz, obedeça, porque eu quero te usar. Ele é tão misericordioso, porque mais uma vez Ele nos tem dito isso. E eu queria que você abrisse comigo rapidamente em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Todas as vezes que você olhar para si mesmo e falar, eu não tenho essas habilidades, eu não tenho essas características, lembre, sim, o Senhor escolheu isso. Para que o poder dele se aperfeiçoe. Para que o ego humano, para que o orgulho humano nunca domine o nosso coração. Então o Senhor tem dito, olha, eu te chamei. Eu te chamei. Sabrina, para que o Senhor me chamou? Isso é o Senhor quem vai revelar o teu coração. Mas o que o Senhor tem dito é, no dia que o desânimo bater, no dia que a rotina começar a tomar conta de novo, no dia que você começar a desanimar de novo, lembre-se, Senhor, Tu quem me escolheu, Tu quem me chamou, agora vem com Teu poder e se aperfeiçoa dentro de mim. Agora vem com Teu poder e se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nesses dias na conexão foi pregado sobre isso. Há o tempo de chorar, mas há o tempo de enxugar a lágrima, se posicionar e ir em prol daquilo que o Senhor tem nos chamado. Você pode até sentir tudo isso, como Moisés mesmo sentiu. Não, mas Senhor, tantos questionamentos. Mas há o tempo de se levantar como igreja do Senhor. Há o tempo de se posicionar e falar, Senhor, eis-me aqui. Não envia outro em meu lugar, envia a mim. Usa-me como o Senhor bem entender. Capacita-me como o Senhor bem entender. E como diz aquela canção que nós cantamos aqui, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar para eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. A gente pode escolher ser escravo do medo, ou a gente pode escolher ser filho de Deus. Não há outro caminho.
Ou eu sou escravo do medo, ou eu digo, não, eu sou filho do Altíssimo. E pode não haver características em mim, mas Ele vai atribuir em mim a semelhança que há nele, como Ele prometeu lá no início. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar e dizer, eu preciso de Ti. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, irmão, Deus conta contigo. Fortaleça-se no Senhor. Fique de pé, igreja. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar a Ele, Senhor, fortaleça o meu coração, pois eu preciso de Ti. Vira para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa também precisa de uma palavra. Nós somos voz profética, nós somos um só corpo. O Senhor vai vir buscar nós como um só corpo. Se você vê um irmão que está desanimado, queridos, às vezes um abraço vai mudar completamente aquele dia ruim que esse irmão teve. Às vezes uma palavra de ânimo que já está na Escritura. O Senhor é teu pastor, irmão. Nada há de te faltar. Você já foi voz profética na vida dessa pessoa. Nós não caminhamos sozinhos. Além de ter nos dado o Espírito Santo de Deus, Ele nos deu uns aos outros para caminharmos e vencermos juntos. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e você começa a imaginar todos os momentos que você se sentiu inseguro. Todos os momentos que o medo tentou falar mais alto, todo momento que você não soube o que fazer, todos os momentos que talvez a angústia tentou tomar o teu coração. Comece a trazer à memória agora. Eu queria pedir para a pastora Luciene fazer essa oração pela igreja. Nós vamos orar para que essas vozes sejam silenciadas. E nós, como igreja do Senhor, nós possamos romper em Deus. Que o medo não tenha mais vez no nosso coração, mas nós venhamos nos posicionar. Independente de como nós nos vemos, que nós venhamos ver a realidade que Deus diz sobre nós. Aquilo que Ele acredita sobre nós. Não o que nós imaginamos, não o que nós estamos vendo, mas o que Ele fala sobre nós. Aleluia, glória a Jesus.